Abramos a palavra de Deus, queridos, em Apocalipse capítulo 3, nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 6. Apocalipse capítulo 3, do verso 1 até o verso de número 6. Nos diz assim a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem as 7 estrelas, os 7 espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as obras que você realiza, que você tem fama de estar vivo, mas está morto. Fique vigiando e fortaleça o restante que estava para morrer, porque verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença do meu Deus. Lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu, guarde-o e arrependa-se. Se você não vigiar, virei como ladrão, e você de modo nenhum saberá em que hora virei contra você. Mas você tem aí em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Elas andarão comigo vestidas de branco, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meus irmãos, vivemos em tempo em que a aparência, ela conta e ela vale muito. Aparência de sucesso, de saúde, aparência de espiritualidade. Isso também pode acontecer com a igreja. Podemos valorizar aquilo que nem sempre corresponde à realidade. A gente olha para os perfis, a gente vê todo mundo feliz, o casamento bem-sucedido, as igrejas parecem que estão cada vez melhores, crescendo em número e assim por diante. Mas nós precisamos entender que uma igreja pode ter um nome, ela pode ter uma história, ela pode ter uma estrutura, ela pode ter várias atividades e ainda assim estar espiritualmente morrendo. De modo que o que temos aqui na palavra do nosso Deus, a esta carta dirigida à igreja de Sardes, é uma mensagem muito séria, não só para aquela igreja, mas para todos nós. E foi exatamente isso que Jesus disse à igreja de Sardes. E a pergunta que este texto nos faz é a seguinte: será que somos aquilo que aparentamos ser diante de Cristo? Será que a aparência, ela condiz com a realidade? Será que, de fato, nós passamos por esse crivo? Ou será que nós corremos o risco de uma espiritualidade que seja apenas exteriorizada, mas que não condiz com a mudança do coração? Sardes é uma cidade que teve o seu passado de glória. Foi uma das cidades mais bem-sucedidas do passado, mas a história diz que por vários momentos ao longo da sua trajetória ela foi conquistada, pelo menos 2 vezes. E era uma cidade que se vangloriava do seu sucesso, ela advogava para si algumas prerrogativas para tentar competir com outras cidades que estavam próximas a ela, ficava numa posição geográfica que dificultava muito ela ser conquistada. E isso explica o fato dela ser conquistada pelo menos por 2 vezes, e é por isso que Jesus vai dizer: se você não vigiar, eu vou vir até vocês como ladrão. E Jesus está comunicando aqui exatamente a respeito do que foi a causa destas invasões ao longo da história nesta cidade. Por se sentir autoconfiante, por se sentir fortalecida demais, protegida demais, difícil de ser conquistada, porque ela ficava num alto e era muito fácil de você abater os inimigos, e as sentinelas então se descuidaram e de repente exércitos inimigos se apropriaram dessa cidade. Uma cidade que vivia das glórias do passado, uma cidade que outrora fora importante, uma cidade que outrora teve a sua glória, as suas prerrogativas, e curiosamente a igreja de Sardes estava reproduzindo aquilo que era a realidade da cidade. Uma igreja que estava vivendo das glórias do passado, tinha o aparato, tinha uma performance, mas Jesus olha para a essência daquela igreja
e ele reconhece que ela estava morrendo. Ela não estava morta, ela estava morrendo. Ela estava se definhando, e a gente precisa compreender aqui algumas coisas que o Senhor Jesus, então, denuncia sobre essa igreja e fazendo ou trazendo para nós aqui um alerta muito sério. Quando tinha aqueles protocolos de todo mundo ter no carro um kit de segurança, né, um kit de primeiros socorros, e de vez em quando a gente tinha que estudar algumas coisas daquela natureza, né? Eu tive a minha carteira que foi suspensa e eu tive que fazer todo aquele protocolo. Eu já expliquei para a igreja por que eu perdi a carteira. Não foi porque eu tomei todas as multas, mas é porque eu vendi o carro e o carro não havia sido transferido e as multas vieram para o meu prontuário. Enfim, mas foi tudo regularizado, cumpri com as leis dos homens, fiz todo o cursinho de novo, horas e horas vendo vídeos, fiz uma prova, uma nota boa, penso eu, não é? Estudei tudo aquilo na força do ódio, mas tive que fazê-lo, então está tudo certo, carteira renovada, categoria D para mais 5 anos, vamos seguir na vida. Mas várias coisas sobre primeiros socorros, sinais vitais, quando uma pessoa tem um trauma, quando uma pessoa tem uma fratura, quando a pessoa tem uma hemorragia interna, como é que a gente identifica algumas coisas, né? Como é que a gente percebe que a pessoa está tendo uma hemorragia interna, quais os sinais que ela expressa, quando a pessoa tem um traumatismo craniano, quais são as reações. Então a gente vai percebendo assim, ou tentando identificar alguns sinais vitais da pessoa. E esses sinais apontam para uma situação que seja menos grave ou aponta para uma realidade que seja muito grave. E Jesus está aqui fazendo uma varredura a respeito dos sinais vitais dessa igreja, e a conclusão que ele chega é de que os sinais não eram muito bons. Essa igreja está morrendo, essa igreja está basicamente numa UTI intensiva e precisando de cuidados e de cuidados rápidos. E Jesus, então, graciosamente se dirige a esta igreja que outrora situada numa cidade rica, influente, segura, mas uma história marcada aí por adversidades e por problemas, e Jesus então quer que essa igreja retome o seu caminho. Eu quero pensar então, irmãos, sobre o perigo de uma igreja que parece viva, mas que está morrendo. Uma igreja que parece, mas não é. Uma igreja que, quando a sociedade olhava para ela, via a igreja e estava tudo certinho ali. Mas Jesus olhou e o diagnóstico dele foi de que aquela igreja ela estava definhando, ela estava morrendo. Eu fui pastor da primeira igreja presbiteriana de Barueri, nos meus primeiros 3 anos. Eu já cheguei ali com a igreja numa situação crítica, caótica. Poucas pessoas frequentando a igreja recém-organizada, 1 ano, 2 anos, já tinha se dividido. Algumas famílias tinham sumido da igreja, não estavam mais frequentando, e foi um processo de tentar reagrupar aquelas pessoas, colocá-las no mesmo espaço, tratar com o coração e tentar fazer tudo que era possível para que aquela igreja pudesse ser revitalizada. Foram 3 anos muito difíceis, mas eu olhava para os fundamentos daquela igreja, eu percebia que a coisa não estava muito bem. A gente olhava para os fundamentos daquela igreja, a sensação que dava é de que talvez ela não teria vida longa. Apesar de todos os esforços, de toda a força que foi intensificada nesses 3 anos, mas ao olhar para a vida das pessoas, havia um desânimo, havia uma certa letargia, nada acontecia, as pessoas não vibravam com nada, e a gente fazia trabalhos, íamos para o centro da cidade, distribuíamos coisas, fazíamos evangelismo, e enfim, tentávamos várias coisas. Tinha uma rotatividade grande de visitantes naquela igreja, mas era uma igreja modesta, uma rua que não era muito agradável, e havia grandes igrejas por perto, como IP Alfa, por exemplo, IBM, então era difícil concorrer com essas grandes denominações. Saímos dali e não deu outro. Aquele trabalho foi definhando a ponto daquela igreja hoje não existir mais. Dela não existir mais. Os sinais vitais da igreja não eram bons. Os sinais vitais da igreja não eram agradáveis. E as coisas foram piorando com o passar do tempo. Aqui, irmãos, nós temos primeiramente o diagnóstico de Cristo. E a avaliação que ele faz da sua igreja é de que ela está morrendo. E ele se apresenta como aquele que tem os 7 espíritos. E é curioso essa afirmação,
Porque já de cara ele está apresentando para essa igreja o caminho da sua restauração. Porque ele é aquele que tem a plenitude do Espírito, e para uma igreja que está precisando do poder do Espírito Santo, ele já está se apresentando àquela igreja dizendo: eu tenho aquilo que vocês necessitam, porque o anjo da igreja em Sardes escreve estas coisas, diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Então ele se apresenta dessa maneira para uma igreja que tinha um nome de que estava viva, mas na verdade estava morrendo, e a solução seria ouvir aquele que tem o poder de vivificar, de restaurar, de reavivar de novo. Então ele se apresenta como aquele que tem os 7 Espíritos, ou seja, o Espírito Santo é aquele que inspira a profecia, é o Espírito que realmente traz vida àquele que está morto. E a igreja de Sardes precisava ouvir essa palavra, e precisava buscar a vida vivificadora do Espírito Santo de Deus. E Jesus então começa dizendo: eu conheço as obras que você realiza, que você tem fama de estar vivo, mas está morto. Veja, irmãos, a esta igreja nós não temos aqui nenhuma censura. Parece que não tinha problemas doutrinários. Parece que era uma igreja em que as coisas estavam assim funcionando muito tranquilamente. A gente não tem assim ameaças externas que está aqui pressionando essa igreja, como a Jezabel, a doutrina dos nicolaítas. A gente não tem nada aqui. Mas parece que essa igreja não incomodava ninguém. Parece que essa igreja, ela não estava totalmente comprometida com o testemunho de Cristo, e é por isso que ela não sofre perseguição. Porque era uma igreja paz e amor. Era uma igreja que não confrontava ninguém, era uma igreja que não confrontava o pecado, era uma igreja que não denunciava o pecado, era uma igreja que ficou ali quietinha, acomodadinha. Então a cidade olhava para ela e dizia: vamos deixar esse povo quieto, porque eles não mexem com ninguém, não perturba ninguém, não fala mal da nossa religião, não está tentando nos converter, não está tentando fazer nada. Então ela não tinha nenhum motivo para ser perseguida. Uma igreja que não perturbava ninguém, não seria perturbada também por ninguém, por isso que ela está morrendo. Então Jesus diz: eu conheço as tuas obras, você tem nome de que está vivo, mas você está morto. A esta igreja, irmãos, ou esta igreja, ela está aqui precisando realmente de uma ação poderosa do Espírito Santo. E ironicamente, Sardes era fascinada pela morte e pela imortalidade. Quando Jesus diz: você tem nome de que está vivo, mas está morrendo, porque aquela cidade, irmãos, observava os ciclos da fertilidade da natureza e a adoração à deusa Ártemis. E isso aqui traz como característica a compreensão de que ela era a deusa da fertilidade. Esta divindade padroeira era acreditada com poder especial de restaurar a vida dos mortos. E Jesus, então, quando diz: você tem nome de que está vivo, mas está morrendo, ele não está dizendo que a solução para Sardes estava na deusa Ártemis. Ela não tinha o poder de trazer vida, ela não tinha o poder de vivificar, ela não tinha o poder de restaurar a vida daquele que estava morrendo. Então Jesus estabelece aqui uma comunicação dizendo que ele sim, ele é o único que pode dar vida a quem está morto. Ele é o único que pode restaurar, reviver, ressuscitar, vivificar. Então, irmãos, a crítica a essa igreja é muito séria. Uma igreja que tem uma boa reputação, uma igreja que tem um reconhecimento externo, uma igreja que tem uma imagem positiva. As pessoas olhavam para a igreja e diziam: nossa, esses crentes são tão gente boa. Já teve aquela sensação assim de que ninguém percebe que você é um crente? Que não há uma identificação. Você fala sobre várias coisas, conversa sobre várias coisas, e a gente nunca compartilha o evangelho, a gente aceita tudo, a gente concorda com tudo, a gente fica fazendo média com todo mundo. Parece que Sardes era uma igreja assim. Não é que crente tem que ser antipático, não é que crente tem que ser mal educado, não é que crente tem que ser ríspido, não é que crente tem que ser grosseiro, não é disso que a gente está falando. Mas para a gente falar das boas novas, a gente tem que falar das más notícias também. E as más notícias falam da situação em que o homem se encontra sem Jesus, uma situação de pecado e de miséria. E nós temos aqui uma igreja, irmãos, que diante de Cristo, ela está morrendo espiritualmente. Ela tem atividade, mas as suas atividades são sem vida.
tem religião, mas não tem comunhão, tem forma sem poder, uma igreja que funciona, mas uma igreja que não vive. Então nós precisamos ter cuidado, e esse é um dos maiores perigos de uma igreja nos dias de hoje. Ela pode ter uma boa teologia, pode ter uma boa liturgia, pode ter bons programas, e ainda assim, estar espiritualmente frios ou mortos. A denúncia de Cristo é muito séria. E eu lhe pergunto, como Cristo vê a nossa igreja? Como Cristo vê a sua vida? Temos nome de que estamos vivos, mas talvez estamos morrendo. Você não ora, você não lê a palavra, você não tem comunhão com Deus, você não pensa em Deus quase em momento algum durante o dia, não pensa nas coisas do reino, não medita nas coisas do reino, lembra de que Deus existe talvez no domingo. Estes sinais vitais, eles são preocupantes. É sinal de alguém que está numa UTI. Talvez o pecado já não te incomoda mais, talvez a sua mente já está cauterizada, talvez você já não tem mais uma sensibilidade, mas a gente olha, você olha para as pessoas e diz, nossa, que crente, olha como que ele é animado, está sempre ali e tudo mais, mas às vezes não é a verdade, às vezes não é a realidade. E nós precisamos pensar sobre isso, meus irmãos, como Cristo vê a nossa igreja e como Cristo vê a nossa vida, na nossa intimidade, aquilo que está oculto aos olhos humanos, mas que não está oculto aos olhos de Deus. Uma segunda coisa está aí do verso 2 ao verso 3, um chamado urgente, para que a igreja pudesse se despertar e voltar. Diante deste quadro assustador, o que Jesus pede à sua igreja? E aqui nós temos 3 imperativos. O primeiro deles, Jesus diz, ser vigilante. Veja, Sardes era uma cidade cercada por penhascos e se sentia segura, mas por falta de vigilância ela foi conquistada por 2 vezes. Passou por um momento difícil, quase que de aniquilamento, foi reconstruída tempos depois, mas Jesus está dizendo, vocês precisam vigiar. Vocês precisam estar atentos, vocês precisam se despertar, vocês precisam cuidar, fiquem vigiando. E aí ele diz, e fortaleça o restante que estava para morrer. Aqui não é pessoas. Aqui diz respeito a algumas obras que estavam sendo realizadas naquela igreja, mas que estava no processo de morte. Alguma coisa estava acontecendo e Jesus diz, vocês precisam reavivar essas poucas atividades que são boas para que elas não entrem num processo de morte permanente. Percebe que ele diz, e fortaleça o restante que estava para morrer, não é o restante das pessoas. Aqui diz respeito às obras daquela igreja, algumas atividades daquela igreja, alguns trabalhos que estavam acontecendo modestamente, esporadicamente, mas que Jesus olha e diz, o quadro é crítico, mas vocês precisam fortalecer. A ideia aqui do resto sugere que os leitores, eles tinham começado uma vida de serviço fiel. Mas o tempo foi passando, meus irmãos, e alguma coisa foi acontecendo e comprometeu o progresso daquela igreja. Irmãos, a gente começa a carreira cristã, mas o tempo vai passando e a gente às vezes vai entrando num processo de esfriamento, de definhamento da nossa espiritualidade, a gente vai perdendo o fervor, a gente vai funcionando mais ou menos quase que no automático. As coisas do reino já não traz aquele encantamento ao nosso coração, a adoração ela vai se tornando mecânica, já não mexe com as nossas emoções, o culto a Deus vai se tornando algo monótono, algo assim rotineiro, a gente vai perdendo o vício, e Jesus olha para aquela igreja e ele reconhece que ela estava realmente numa situação delicada, mas ele diz, vocês precisam vigiar, vocês precisam fortalecer o resto que está para morrer, porque eu verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença do meu Deus. E nenhuma obra é mencionada aqui. Ele não fala do que é especificamente. O que tinha na igreja de Tiatira faltava na igreja de Sardes. Amor, fé, serviço, perseverança. Caso houvesse algumas dessas coisas, a igreja demonstrava indiferença para com as mesmas. E é por isso, irmãos, que eles são chamados à vigilância e a consolidar o resto que estava para morrer. Veja, apesar desse serviço que impressionava os homens,
ele era incompleto e não agradável a Deus, suas obras não estavam alcançando o padrão divino. E Jesus pede para a igreja de Sardes o que ele havia pedido para a igreja de Éfeso: vocês precisam lembrar. Vocês precisam lembrar, mas não apenas lembrar. Vocês precisam guardar e vocês precisam se arrepender. O que Jesus está dizendo aqui? Lembra-te do que você recebeu e ouviu. Só pode ser o Evangelho. O Evangelho da graça de Deus. As boas novas do reino de Deus. Lembra do que vocês receberam, do que vocês ouviram. Fala da pregação, da mensagem do Evangelho da graça e os resultados que ele proporcionou aos cristãos. O momento em que a gente passou a compreender as verdades do reino de Deus, o momento em que nós passamos a entender o que é o Evangelho da graça de Deus, e Jesus diz: lembra-te do que você recebeu, guarda a mensagem da graça. E a ideia aqui é de uma atitude permanente de guardar esse Evangelho, de perseverar nesse Evangelho. E ele diz: vocês precisam mudar de direção, vocês não podem continuar fazendo o que vocês estão fazendo, vocês não podem continuar vivendo como vocês estão vivendo, vocês precisam mudar de rota, vocês precisam se arrepender. Arrependimento, o que ele é? Arrependimento, irmãos, é mais do que lágrima vertida, é mais do que mãos levantadas. Arrependimento é mudança de rota, é mudança de vida, é mudança de direção. E Jesus pede para que aquela igreja pudesse voltar, pudesse mudar de direção. Vigia, fortaleça, lembra-te, guarda e arrepende-se. O que é o Evangelho para nós? O que é o Evangelho para você? O que você sabe do Evangelho? O que você compreende dele? Ele ainda encanta você saber que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por você, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Mas Jesus continua, verso 3b, uma séria advertência, o juízo de Cristo. E ele diz: se você não vigiar, eu virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei. Veja, meus irmãos, a vinda de Cristo envolve julgamentos temporais, mas possivelmente aqui seja uma referência ao retorno de Cristo em glória. E Jesus está dizendo àquela cidade ou àquela igreja na cidade de Sardes, que por 2 vezes havia sido conquistada de maneira inesperada, quando eles achavam que estava tudo sob controle, e de repente a cidade ela foi conquistada repentinamente. Jesus está usando exatamente desta analogia do passado, destes acontecimentos em que Sardes, por descuido, ela foi alvo de exércitos inimigos, e Jesus diz: vai acontecer com você o juízo de Cristo sobre a sua igreja, uma igreja que não quer se arrepender dos seus pecados, que não quer voltar ao seu primeiro amor, que não quer retomar aquelas obras que glorifica e que exalte o Senhor. Mas há uma quarta coisa, queridos, uma graciosa esperança. Havia naquela igreja um remanescente fiel. Olha o que diz o verso 4, mas você tem aí em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras. Elas andarão de branco, elas andarão comigo, vestidas de branco, pois são dignas. Veja, não havia problemas doutrinários, não havia os nicolaítas, a Jezabel, mas não havia nenhuma pressão externa naquela igreja. A igreja não incomodava ninguém, por isso ninguém se incomodava com a igreja. Parece que não havia um testemunho ativo na cidade. Parece que não havia um envolvimento dos crentes e um comprometimento dos crentes com o santo evangelho. Não havia atrito, porque não havia movimento. Uma igreja que não evangelizava, uma igreja que não testemunhava, uma igreja que não confrontava, mas havia um pequeno remanescente naquela igreja. Possivelmente os habitantes da cidade tinham pelos crentes um certo respeito, pois a convivência era bem tranquila. Ninguém era evangelizado e, consequentemente, nenhum pecado era combatido. A igreja pode se tornar isso, um lugar de paz e amor, né? Onde as boas novas do reino não são compartilhadas, onde pecados não são confrontados. Isso é perigoso, irmãos. A gente sabe que os de fora, ao olhar para a igreja, podem ver os crentes como sendo arrogantes, presunçosos, achando que só eles serão salvos. Mas não se trata disso.
Se trata de uma mensagem, essa mensagem para a salvação, ela é exclusiva. Ela não é plural, o caminho é único, só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E aquela igreja não estava atentando para essas realidades. É uma igreja que, aos olhos da sociedade, estava tudo tranquilo. Eles estão ali, não incomoda a gente, ninguém perturba. E Jesus se volta para ela e Jesus reconhece que havia ali um pequeno remanescente. Sardes chamava para si a prerrogativa de ser a primeira cidade a desenvolver a arte de tingir tecidos. E Jesus diz aqui que a esse remanescente eles vão andar comigo vestidos de branco. Vestiduras brancas, ela tem algumas características muito interessantes, ela vai aparecer de novo no verso 5, porque ele vai dizer que o vencedor será assim vestido de branco, mais uma vez. Né? E o que Jesus estava aqui querendo ensinar? Parece que esta figura, andarão comigo de branco, ela traduz a ideia de pessoas que não estavam se comprometendo com a idolatria da cidade, com o paganismo da cidade. Porque quando nós lemos, por exemplo, em Apocalipse 7,14, nós temos ali a referência sobre a recompensa pela perseverança no sofrimento por parte dos crentes. O texto fala daqueles que vieram da grande tribulação e aqueles que lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Crentes que perseveraram mesmo diante da dor e do sofrimento. Mas em Apocalipse 6, também do verso 9 a 11, o mesmo pode ser dito a respeito dos crentes que receberam vestiduras brancas por terem sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam e por isso receberam uma vestidura branca. Então veja, essas duas passagens, Apocalipse 7,14 e Apocalipse 6, 9 a 11, reforçam o argumento sobre o papel de testemunhas que é ecoado aqui na recompensa de andar vestidos de branco. E Jesus então chama a atenção para um pequeno grupo que estava naquela igreja, que não contaminaram as suas vestiduras, por isso que não era uma igreja morta. Eu acho que isso não traduz bem, porque havia um grupo ali, que não contaminaram, era pequeno, mas Jesus diz, há esperança. Nem todo mundo está nesta frequência de morte, há um pequeno remanescente, há esperança para essa igreja. E essa palavra contaminar aqui, ela vai aparecer lá no capítulo 14, verso 4, com referência àqueles que não se macularam com mulheres, o que no contexto não se refere tanto à imoralidade sexual literal, embora possa ter esse sentido também, mas talvez se trata de envolvimento com atividades pagãs ou idólatras. Quer ver como que essas coisas são delicadas? O crente pode ir em festa junina. Crianças podem participar de Halloween. Eu estou usando isso aqui para mostrar que às vezes nós subestimamos determinados comportamentos e nem de longe, irmãos, estamos afirmando aqui ou querendo ser legalistas. Mas nós precisamos entender a natureza de algumas coisas e o propósito de algumas coisas. Nós precisamos entender que determinados eventos estão relacionados não a um evento cultural, mas tem a ver com religião, tem a ver com adoração, tem a ver com crenças. E aqui Jesus está dizendo que havia um grupo que não se contaminaram, que não se envolveram com práticas pagãs, que não participaram, que não se envolveram, que não tiveram nenhuma atividade comprometedora com aqueles movimentos relacionados à adoração e ao paganismo. Nós não podemos, irmãos, baixar a guarda e nós precisamos tomar cuidado porque mesmo que determinadas coisas possam ser feitas por nós, mas elas não convêm aos santos. E nós precisamos tomar cuidado. Nós precisamos ter cuidado. E aqui Jesus então chama atenção para isso. E para terminar, uma grandiosa promessa, recompensa aos vencedores. E Cristo faz aqui 3 promessas a essa igreja. A primeira delas, o vencedor será assim vestido de branco. Veja, no verso 4, Jesus já estava dizendo que as pessoas já estavam, né,
ela já estava no caminho da santidade, ela já estava no caminho da não contaminação, mas aqui ele está falando dessa promessa futura. Os que já andam de vestiduras brancas hoje vão continuar vestidos de branco em glória. É por isso, meus irmãos, se um crente não gosta da santidade hoje, ele não vai querer viver no céu, porque céu é lugar de santidade, céu é lugar de pureza. Se um crente que se diz crente, ele ama o pecado, ele tem prazer no pecado, o céu não é um bom lugar. Porque o céu é para aqueles que já andam de branco hoje, o céu é para aqueles que não se contaminam hoje, o céu é para aqueles que não se comprometem hoje. Quem não ama a santidade hoje, não ama a santidade na glória. Quem não anda com Cristo hoje, irmãos, não vai querer viver com Ele em glória. Não temos outro caminho. Não se pode viver em pecado hoje e querer ser santo na eternidade. É incompatível. Percebe? Não faz sentido isso. Na eternidade nós daremos continuidade no que já é uma realidade hoje, ou no que deveria ser uma realidade hoje. Vestiduras brancas, símbolo de santidade, de pureza interior. Temos a vida do Redentor praticada no remido. Para uma igreja que possuía membros que haviam contaminado as suas vestes, Jesus promete aos que perseverarem no temor e amor a Ele vestiduras brancas. E essas vestiduras brancas, elas simbolizam festividade, vitória, pureza e glória celestial. É uma promessa de vida sem a presença do pecado. Sem a presença do pecado. E a segunda promessa, irmãos: e de nenhum modo apagarei o seu nome do livro da vida. Primeiramente, chama a nossa atenção a menção por 4 vezes de nome nesses 6 versos, né? Tem nome de que está vivo, está morto, ou nomes, né, que aparecem aqui. Cristo veio para inspecionar a realidade do nome, porque nome tem a ver com a identidade. Não tem como a gente tirar o nome da identidade de uma pessoa. E vale a pena ressaltar, irmãos, que as noções de nome no Antigo Testamento, elas representam o caráter de uma pessoa. São eles verdadeiros crentes ou não? São pessoas realmente nascidas de novo ou não? No começo da caminhada cristã, a identidade desta igreja com Cristo era forte. Mas com o passar dos anos, ela se tornou muito misturada, composta de verdadeiros crentes e aqueles que professam a fé, mas que talvez não eram verdadeiramente salvos. A ideia, irmãos, era comum no mundo secular. Nas cidades gregas e romanas da época, mantinham a lista dos cidadãos conforme a sua classe social ou a tribo, na qual os novos cidadãos eram incluídos e da qual os desgregados eles eram excluídos. E Jesus está dizendo aqui para aqueles irmãos que de nenhum modo eu pagarei o seu nome do livro da vida. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Sabe quando que esse livro foi escrito? Eu sei que você já ouviu pessoas dizendo assim: Senhor, escreva o nome dele agora no livro da vida. E normalmente as pessoas falam isso depois do batismo. Isso é uma falácia. Isso é uma mentira. Sabe por que é uma mentira? Porque Jesus escreveu o nome do salvo, sabe onde? Na eternidade. Antes da fundação do mundo, esse livro já havia sido escrito. Então não é no momento em que a pessoa batizou, isso é uma ignorância teológica, bíblica. Assim como é também uma falácia a gente achar que pelo fato de levantar um dedinho assim, e Jesus vai ficar, levantou o dedinho, ó, aceitou. Dizer que novo nascimento é levantar dedinho. Dizer que novo nascimento é levantar a mãozinha e dizer para Jesus, eu aceito. Irmãos, nós estamos falando de uma das coisas mais poderosas e mais preciosas e mais impactantes na vida de uma pessoa, que é a conversão.
Quando o nome de uma pessoa era retirado do registro de uma cidade por causa de um crime, ele perdia a sua cidadania. Ele perdia a sua cidadania. Agora, o que é que Jesus está dizendo? Mesmo que os cristãos percam o seu status de cidadão neste mundo, Jesus está dizendo, a cidadania do céu jamais. O nome de vocês podem até ser riscado no livro dos cidadãos dessa terra, mas não vai ser riscado no livro da vida, não. Como que um livro que foi escrito na eternidade vai ser apagado na história, irmãos? Esse nosso Deus não é doido assim, não. Né? Esse nosso Deus não passa por essas vulnerabilidades que a gente experimenta, não. E esse livro da vida é o registro eterno de Deus, de todos aqueles que vencerão pelo sangue de Cristo. Está aí Apocalipse 13, 8, 17, 8, Apocalipse 20. Riscar o nome do livro da vida nos lembra do texto de Êxodo 32 e do Salmo 69, onde o livro mencionado é um registro dos cidadãos do reino teocrático de Deus. Os nomes dos salvos estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo. Pode ler na sua Bíblia aí, Apocalipse 13, verso 8, Apocalipse 17, verso 8. Então não pode apagar, não pode tirar. Jesus não está falando aqui de uma possibilidade, não. Ele está dizendo, olha, aqui na terra as pessoas riscam o nome daqueles que são criminosos, mas eu não sou assim, porque esse livro foi escrito antes da fundação do mundo. E terceiro, para terminar, eu confessarei o seu nome diante de meu Pai e dos seus anjos. Agora percebe que esta promessa de Jesus, ela vai de encontro àquilo que nós já mencionamos. Por que Jesus está dizendo que vai confessar o nome desse remanescente, daqueles que vencerem, e ele vai confessar os seus nomes diante do Pai e dos anjos? Por uma razão simples, irmãos. Quem não teve vergonha de confessar o nome de Jesus na terra, Jesus não terá vergonha de confessar o nome dele diante do Pai. Era o que estava faltando naquela igreja. Estava faltando a moçada daquela igreja. Estava faltando aos adolescentes daquela igreja. Estava faltando aos homens da igreja dizer, eu sou de Jesus. Eu creio em Jesus. E pregar o evangelho da graça de Jesus. Jesus está dizendo que ele não terá vergonha de confessar diante de Deus e dos anjos aqueles que não tiveram vergonha de confessar o seu nome diante dos homens. Era o que estava faltando àquela igreja. Que coisa bonita, irmãos. Que coisa maravilhosa, que promessa. Uma igreja que precisava de vida. Jesus conclui dizendo, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Como o Espírito Santo fala à igreja? Qual foi a revelação de Deus para aquela igreja? Uma carta, uma palavra, a Escritura. É assim que o Espírito Santo se dirige a mim e a você. Conclusão, irmãos, a igreja de Sardes nos ensina que reputação não é realidade, que aparência não é vida, que atividade não é espiritualidade. E eu termino aqui deixando as seguintes aplicações para nós. Primeiro, examine sua vida. Você tem aparência ou vida real com Deus? Você tem aparência ou vida real com Deus? Segundo, desperte-se espiritualmente. Irmãos, nosso passado pode ser glorioso. Mas se a gente começar a se descuidar, a gente não vai ter um futuro. Igrejas locais podem deixar de existir. A partir do momento que os crentes começam a ter uma mentalidade secularizada, a partir do momento que os crentes começam a normalizar determinados comportamentos pagãos e pecaminosos, a partir do momento que os crentes começam a perder o temor de Deus e começam a relativizar determinadas práticas, essa igreja pode até ter nome de que está viva, mas ela não está servindo um Deus vivo e santo. Porque a partir do momento que uma igreja perder o temor a Deus, ela está seriamente comprometida. E a palavra de Deus diz, vigie continuamente, cuidado com as brechas na sua santidade. Vigie, tome cuidado. Esteja atento, fortaleça-se espiritualmente.
O pecado, irmãos, ele pode ser sim vencido. A palavra de Deus nos garante isso. Quarta coisa, permaneça fiel, mesmo quando outros não permanecem. É muito triste quando a gente percebe um crente levando um outro não crente para o caminho do pecado. É muito triste quando a gente percebe crentes relativizando determinados pecados. E a gente, às vezes, irmãos, olha para determinadas pessoas e pensa assim, nossa, mas se ele que é crente há tantos anos é capaz de fazer isso, então não deve ter nada de errado, né? Mas Jesus está dizendo, cuidado, mesmo que outros não permaneçam, compete a você permanecer firme. Compete a você não relativizar as verdades de Deus. E volte-se para Cristo. Somente Ele dá vida a quem está morrendo, irmãos. Cantamos vivifica, fortalece a tua igreja, e é isso mesmo. Cristo anda no meio da sua igreja. Ele conhece, Ele avalia, Ele confronta, mas também Ele chama mortos à vida. Talvez você está morrendo, mas as pessoas acham que você está vivo. Talvez a sua vida espiritual está ladeira abaixo. Talvez seja o tempo, irmãos, de você voltar para Deus hoje. Vamos orar? Vamos colocar de pé? Deus amado, clamamos ao Senhor por um despertamento espiritual, por um avivamento. Clamamos ao Senhor por vida. Tem misericórdia de nós, Senhor. Em nome de Jesus, essa igreja de Sardes teve um passado, uma cidade importante, uma cidade que estava vivendo dessas glórias do passado, e a igreja estava reproduzindo aquilo que era a realidade na cidade. Uma igreja que tinha nome, mas uma igreja que estava numa situação espiritual terrível. E a igreja são pessoas, são famílias, são jovens, são adolescentes, são casais, são viúvos, não importa a condição, a igreja são as pessoas. E aquela igreja estava nessa condição, Senhor Deus, porque pessoas estavam relativizando práticas que não te agradavam. O evangelho já não estava pulsando no coração. O testemunhar de Jesus já não era algo que acontecia na vida daquela igreja. Uma igreja apática, uma igreja que não incomodava ninguém com a pregação do evangelho, com o testemunho de Cristo. Deus amado, tem misericórdia de nós. Não queremos viver de fachada, não queremos viver de aparência, porque nós não conseguimos enganar aquele que tem olhos como chamas de fogo. Mas muito obrigado, porque o Senhor veio àquela igreja que estava nessa situação tão lastimável, o Senhor apontou o caminho da restauração, vigilância, fortalecer aquilo que estava acontecendo, mas que estava num processo de morte. Deus querido, tem misericórdia de nós. Ajuda-nos, ó Deus, a lembrar do Santo Evangelho, aquilo que um dia nós ouvimos, e a guardá-lo no nosso coração e a vivê-lo para a tua honra e glória. Deus amado, olhamos para a nossa denominação e nos orgulhamos daquilo que aconteceu nos Estados Unidos, que impactou a vida desse missionário Rashbel Green Simon, que veio para o Brasil, que plantou essa igreja histórica. Mas Deus querido, essa igreja precisa do poder do Espírito a cada dia. Fortalece a tua igreja, Senhor. Aviva a igreja presbiteriana do Brasil. Tem misericórdia de nós, Senhor. De modo que não venhamos a viver apenas das glórias do passado, mas que elas possam, Senhor Deus, realmente nos impulsionar para aquilo que nós devemos ser hoje, para a honra e glória do teu santo nome. Clamamos, ó Deus, por aqueles que estão frios. Clamamos por aqueles que estão morrendo. Clamamos por aqueles, ó Deus, que não oram mais, não leem mais a palavra, aqueles cujo coração, Senhor Deus, já não se aquece mais diante do Senhor. Te pedimos, Deus, em nome de Jesus, vivifica, Senhor, aviva, Senhor, visita com poder e graça, restaura, Senhor, no nome de Jesus, transforma para a tua honra e glória. Assim nós oramos,
agradecidos no nome de Jesus. Queridos irmãos, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o eterno amor de Deus, nosso Pai, e as doces consolações do Santo Espírito estejam com todos vocês e com toda a igreja de Jesus, hoje e sempre. Amém e amém.